Vamos abrir nossas Bíblias. Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30. Versículo 18. Por isso o Senhor espera, para ter misericórdia de vós, e se detém, para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais. Certamente se compadecerá de ti. A voz do teu clamor, e, ouvindo-a, te responderá. Embora o Senhor vos dê pão de angústia e água de aflição. Contudo, não se esconderão mais os teus mestres. Os teus olhos verão os teus mestres. Quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma voz, uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai nele. Vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nos ajuda, Senhor, com a sua palavra, que através do teu Espírito, Senhor, o Espírito Santo, tua palavra seja clara, eficiente, Pai, eficaz na nossa vida. E que possamos mesmo, Senhor, ser transformados por ela. Quebranta, Senhor Deus, os nossos corações, para o ouvir da tua palavra com um bom grado, Senhor. Pai amado, obrigado pelas crianças que estiveram aqui nesta manhã, e peço também, Senhor, por todos aqueles que não se fazem presentes nesta noite, seja porque estão trabalhando, seja porque estão enfermos, seja, Senhor, pelas angústias, pelas tribulações da vida. Nós clamamos por cada um deles, ó Pai, e pedimos, Senhor, que aonde quer que eles estejam, Senhor, a tua destra, o teu poder, o teu Espírito, Pai, esteja constrangendo mesmo os seus corações para esse momento, para essa hora tão bendita. Nos abençoa, Senhor, com a sua palavra e fala sempre ao nosso coração. Que possamos mesmo, Senhor, ser sensíveis ao teu Espírito e à tua palavra. Pai querido, cuida dos enfermos, Senhor. Cuida daqueles, Senhor Deus, que estão num leito de hospital. E peço mesmo, Pai, que o Senhor, pela sua vontade, esteja refrigerando as suas vidas e as suas almas. E é em nome de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, que nós oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. O profeta Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, ele escrevendo aqui a palavra, aquilo que Deus queria que ele falasse. E ele tinha promessas para o povo de Israel, promessas para o povo de Deus, que quando eles se arrependessem do seu pecado, então Deus ia fazer chover lá na terra deles. Deus ia fazer brotar todas as coisas. Isso são promessas. Se o meu povo, não é, que se chama pelo meu nome, eles deixarem de ter um coração endurecido, eu os ouvirei
Então Deus tem as suas promessas para o seu povo. Deus, ele fala ao nosso coração. O problema é que muitas vezes nosso coração está endurecido. Nós não somos sensíveis ao Espírito de Deus. Porque nós estamos vivendo ainda sobre as nossas vontades, o que eu quero. Isso não é assim. Já devíamos ter aprendido. E o profeta Isaías, ele falando sobre essas promessas ao povo de Deus, sobre a questão de todas as coisas, do pecado, do arrependimento. No versículo 21, ele diz, quando te desviares. A palavra de Deus não está dizendo que isso aqui é uma possibilidade, que talvez vai acontecer. Quem sabe um dia aconteça com você ou comigo. Não. A palavra de Deus está afirmando categoricamente. Quando te desviares. E o grande problema está aí. Que não é assim, você vai se desviar uma vez. E depois acertou tudo, beleza. Não. Então, meus irmãos, nós devemos prestar atenção na palavra de Deus e na nossa vida, porque esse quando aqui, ele pode ser muitas vezes. E infelizmente será. Muitas vezes. Ao ponto que nós vamos deixar de ouvir a palavra de Deus para seguir então as mazelas das nossas vontades e dos nossos caminhos. E não vai ser uma vez só. Vão ser muitas vezes. Você vai ver o povo de Deus, quando Deus é o seu rei, e Deus continua sendo seu rei. Mas eles não tinham um castelo, um rei estabelecido. E durante 400 anos, eles viveram assim. Viveram que jeito? Eles viviam, eles se desviavam da palavra de Deus, se desviavam para a direita, se desviavam para a esquerda, para a direita. E aí Deus então, eles se arrependiam do pecado, Deus ouvia o clamor deles, enviava lá um juiz para libertar eles dos seus opressores, os filisteus, os midianitas, os assírios. E durante todo esse período, o povo de Deus viveu assim. Então você nota que isso não é um caso de acontecer uma vez só. Então é bem provável que se você não está desviado do caminho, já está perto. Se os seus pés já não estão quase, como diz o salmista no Salmo 73, porque você escolhe o caminho e o que você vai fazer, e não o que Deus fala para você fazer. Então o salmista no Salmo 73, ele diz assim, quase os meus pés resvalaram. Por quê? Porque um dia ele resolveu andar no seu próprio caminho. O povo de Deus vivia dessa maneira. E isso é muito ruim, irmão. Isso atrasa a vida do povo de Deus. Isso traz sofrimento. Isaías está dizendo aqui nos versículos que nós lemos. Isso traz angústia. Isso traz dor. Mas parece, irmãos, que a gente gosta dessas coisas. Paulo diz que ele se regozija por causa dos sofrimentos em Cristo. Mas a gente não está sofrendo por causa de Cristo, a gente está sofrendo por causa da gente. Porque os meus gostos não são feitos, então, pronto, acabou. Não é assim, irmão. Então eu vou repetir de novo. Todo mundo presta atenção. Se você ainda não está desviado,
Está a um passo de estar. Porque a partir do momento que você deixa de ouvir a voz de Deus para seguir o seu caminho, o que você pensa, o que você acha, acabou. Está feita a coisa. E isso não dá coisa boa. O profeta Isaías está falando que talvez, não é quem sabe, mas todos nós, quantas vezes, eu não sei, espero que poucas, nós vamos nos desviar para a direita ou para a esquerda. E isso é um perigo. Isso é muito perigoso. O salmista Davi, conhecendo a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus, abra sua Bíblia no Salmo 139. Então ele, conhecendo todos esses atributos de Deus, Salmo 139. Versículo 23 e versículo 24. Então, conhecendo esses atributos, sabendo de todas essas questões de Deus, sabedor disso, sabendo que Deus é reto, que Deus é justo, ele faz um pedido. Sonda-me, ó Deus, e veja se há no coração do meu irmão um caminho ruim. Sonda a vida dele, Senhor. Vê se no coração dele, lá na vida dele, tem um caminho ruim. Não, irmão. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Versículo 24. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então ele faz um pedido. Senhor, o Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente, o Senhor é onisciente, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor tem todo o poder. Eu não quero que o Senhor fique esquadrejando o coração dos outros, eu quero que o Senhor esquadrinhe a minha vida. Eu quero saber se eu estou andando num caminho mau. Então ele faz esse pedido. Porque ele já sabe que não sou eu que vou colocar minha vida na balança dos meus critérios, do que eu penso. Porque se eu fizer isso, eu não vou passar de ser aquele homem que estava orando no templo. Quão bom eu sou, Senhor. Os outros são ruins. Sou maravilhoso. Os outros são tudo ruim. Quando eu coloco na mão de Deus, então Deus ele é justo, Deus ele é reto. Então vê se há em mim, Senhor, um coração, Senhor, um caminho mau. E se eu tiver num caminho mau, Senhor, por favor, o Senhor me coloca no caminho eterno. E isso vai acontecer com cada um de nós, irmãos. Não é porque ele é o pastor que ele está livre disso. Não é porque ele é o membro mais antigo da igreja, está livre disso.
Não é porque ele é o mais novo que está livre disso. Todos nós vamos incorrer nessas coisas. E se infelizmente nós não tivermos sabedoria, entendimento, esquadrinhar todas as coisas, nós vamos ficar bebendo água de aflição e pão de angústia. Sabe o que é beber água de aflição, irmão? E comer pão de angústia? É quando nós não damos ouvidos àquela voz que está falando conosco. O Davi, ele clamou ao Senhor: Senhor, vê se há em mim. Esquadrinha meu coração. Vê os meus pensamentos, Senhor. Vê se isso está de acordo com aquilo que o Senhor pensa. De fato. Se é assim mesmo que o Senhor faria. Davi não colocou sua vida na sua própria balança, nos seus próprios critérios. Não. Ele colocou a sua vida na balança de Deus. Por quê? Porque ele sabe que Deus é o quê? Bom. Ele sabe que Deus é misericordioso. Jesus um dia olhou para os homens e disse assim: misericórdia quero. Mas quando nós somos tomados de caminhos de direita ou caminhos de esquerda, aí a gente vira, sabe o que, irmão? A gente vira lá o Palácio do Planalto. Fazendo emenda para prejudicar um, fazendo emenda para prejudicar o outro, fazendo uma lei para defender um, tentando fazer uma lei para prejudicar aquele lá. A gente é MDB e Arena. PMDB, PSDB e PT. Está de brincadeira. É? Não, irmão. Para com esse negócio aí. Quando você vê essas coisas, isso não é de Deus, irmão. Deus detesta essas coisas. Diz o livro de Provérbios. Você lesse a Bíblia, você sabia disso. Então você procuraria não fazer. Vê se há em mim, Senhor. Olha para a minha vida, Pai. Livro de Números, capítulo 22. Livro de Números 22. Versículo 28. O Amaleque trouxe um homem chamado Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Contratou o cara a peso de ouro. E aí ele foi. Versículo 28. Então, o Senhor fez falar a jumenta. Então, quando Deus ele quer que a gente ouça a sua voz, a sua palavra. Se for preciso, ele vai fazer uma jumenta falar com você para ver se você escuta.
Deus, quando Ele quer ser ouvido, Ele faz um jumento falar para ver se a gente escuta. Aí a jumenta falou, a qual disse a Balaão, que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes, faz 3 vezes que o Senhor está me batendo. Respondeu Balaão à jumenta, por que zombaste de mim? Oxalá tivera eu uma espada na mão, porque agora te mataria. Replicou a jumenta a Balaão, ainda tem uma discussão aqui ainda. Porventura, não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? Ele respondeu, não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu um anjo do Senhor, que estava no caminho, com uma espada embainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça, e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse, porque já 3 vezes espancaste a jumenta, eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante. Então, quando o nosso caminho é perverso, Deus não vai mandar anjo para te guardar, não, irmão. Deus vai mandar um anjo com a espada inflamada. E ai do você se você não tiver uma jumenta que ainda quer falar com você. A gente tem muito esse negócio que Deus manda os anjos para nos guardar e tá. Muito bem. Estão ao redor. Mas esse aqui foi mandado com uma finalidade. E a finalidade é porque o seu caminho é perverso diante de mim. A jumenta esfregou o Balaão na parede. Esfregou, machucou o pé dele, ele bateu. Ela resvalou do anjo 3 vezes com a espada, e ele batendo, até a hora que ele viu o anjo. Aí o anjo falou para ele, você ainda bateu nela 3 vezes. Se não fosse por ela, o seu passo já tinha sido acertado. Mas por quê? Porque o seu caminho é perverso diante de mim. Versículo 33. A jumenta me viu. E já 3 vezes se desviou diante de mim. Na verdade, é que eu agora te haveria matado. E ela eu deixaria com vida. Que coisa. Pois é, irmãos. Se não fosse trágico. Então nós temos que perceber, irmão, o caminho que a gente quer trilhar. Se é um caminho de perversidade, então você tem que estar preparado para aguentar as consequências. Está pronto. E nem sempre, talvez, vai ter uma mulinha lá para esquivar você. Por isso, que Deus chama a nossa atenção, que é para nos livrar. É para ensinar a gente o que a gente tem que fazer. É para falar o nosso coração. É para falar o nosso entendimento. É para abrir a nossa mente. Versículo 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor, pequei, porque não soube que estavas neste caminho
para te opores a mim. Agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. Descobriu que o caminho está errado, irmão? Sai dele. Não insiste. Descobriu que está errado, está fazendo errado, não está certo, Deus não aprova, não é desse jeito, não insiste. Ah, então pequei, está errado aqui esse caminho? Tá, então vou por outro. O grande problema nosso é que muitas vezes a gente insiste. A gente quer insistir por esse caminho que nós temos tomado e estamos achando que estamos certos. O livro de Provérbios fala muito sobre o caminho. E aquele versículo que você já sabe decorado, de Provérbios 14 e 12, diz que há um caminho que parece para o homem ser um caminho reto. Parece para ele, o Balaão, parecia que estava tudo certo. Está tudo certo no meu caminho, só tem uma jumenta me atrapalhando. Mas quando ele foi aberto os seus olhos para descobrir que aquele caminho ia levar ele para a morte, opa, então eu vou voltar. Se não é assim que tem que ser, que Deus quer, então vou sair desse caminho. Se o que eu estou fazendo, eu estou caminhando para a morte, então não, eu fui chamado para a vida. Eu fui chamado para dar um bom testemunho. Eu fui chamado para honrar a Deus e amar como Deus ama e perdoar como Deus perdoa. Mas se a gente insistir, a única coisa que vai sobrar no fim desse caminho vai ser morte. Então Deus ele vai nos aconselhando. E Ele vai nos aconselhando através das nossas escolhas que nós temos. Quando eu não tiver escolha de obedecer a Deus, tudo está resolvido na minha vida. O dia que eu tiver a escolha de obedecer a Deus ou não, coisa complicou. E a coisa é séria, irmão. Há um caminho que está parecendo reto para você, mas o final dele é morte. Porque não é um caminho reto diante de Deus. Não é para esse caminho que Deus tem te chamado. E esse é o momento ao qual nós desviamos ou para a direita ou para a esquerda. E aí a gente cai em caminhos escorregadios, em laços. Isso é um perigo. E por que a gente faz isso, irmão? Porque a gente não ouve a Deus. A gente não ouve a voz por detrás de mim falando: este é o caminho, anda nele. Deus ele tem essa misericórdia de nos avisar: este é o caminho, anda nele, não anda nos seus, porque não vai dar certo. Não tenta fazer os seus próprios caminhos. Não tenta produzir suas próprias veredas. Isaías capítulo 30. Versículo 20. Todos os que tentam andar pelas suas trilhas, pelas suas veredas e pelos seus caminhos,
eles vão ter 2 mestres. Isaías 30, versículo 20. Eles terão 2 mestres bem, assim, distintos, que eles vão ver os mestres deles, tá? O primeiro mestre, o pão de angústia. O segundo mestre, a água de aflição. Então, quando você não quer trilhar e andar nos caminhos do Senhor, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, ouvir a voz que está falando por detrás de ti, porque é um conselho, esse é o caminho, anda nele. Nós vamos nos desviar e vamos fazer toda a sorte de barbárie. Isso é uma realidade, irmão. Você já viu alguém que não quer andar no caminho de Deus e não ouvir sua voz e acabar bem, irmão? Você já viu algum? Fala para mim. Você já viu alguma alma que não é sensível ao Espírito Santo, nem à palavra e nem à voz que está falando com ele? Aí você vai ter 2 mestres. Como é que vai ser sua vida? Uma vida de angústia e de aflição. Tem hora que eu penso, irmãos, sinceramente, que a gente ama viver angustiado e aflito. Parece que a gente não tiver angustiado e aflito, não está bom. Parece que o caminho de paz, parece que aquele caminho direito, parece que aquele caminho claro, não é bom. O bom é a angústia. O bom é a aflição. Salmo 119, versículo 101. Salmo 119, versículo 101. O salmista diz assim: de todo o mau caminho eu desvio os meus pés, para observar a tua palavra. De todo o mau caminho eu procuro desviar os meus pés, Senhor. Quando eu vejo que isso aqui não, do jeito que está sendo feito aí não vai dar certo. Isso aí vai. Essa minha maneira de me conduzir, isso aí não está certo. Não é isso que a palavra de Deus me ensina. Eu desvio de todo o mau caminho os meus pés, para observar a tua palavra. O mau caminho, irmãos, é aquele que nós achamos que é o aplanado, é o mais fácil. Já percebeu que a gente não gosta de caminho apertado e difícil? A gente gosta de coisa fácil. Mais fácil fazer assim, né? A gente não gosta de coisas que vão nos implicar com as questões do reino de Deus na nossa vida. Ao passo que Deus está dizendo para nós: meus filhos, desviem os seus pés do caminho mau. Não entra por essas veredas, meus filhos. Porque quem entra por essas veredas
vai ter lá uma espada inflamada esperando ele. Isaías capítulo 30, versículo 21. Quando te desviardes para a direita, e quando te desviares para a esquerda, então isso é uma certeza, que todos nós, mais dia ou menos dia, isso vai acontecer conosco. E é para todos nós, irmão, não é para um e nem para outro. Os teus ouvidos ouvirão. Os nossos ouvidos ouvirão. E nós temos ouvido. Temos ouvido a palavra de Deus. Temos ouvido, meus irmãos, aquilo que Deus quer que a gente faça. Como nós devemos viver e nos conduzir. Como nós devemos agir com todas as coisas. Nós temos ouvido. Os teus ouvidos ouvirão. Deus está dizendo para o seu povo, vocês, os ouvidos de vocês vão ouvir. Hebreus capítulo 2. Abra, por favor, em Hebreus capítulo 2, versículo 1. Hebreus, capítulo 2, versículo 1. O que nós temos ouvido, irmão? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Olha só, as verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Nós temos ouvido, meus irmãos, a verdade, como ela é. E aí o autor de Hebreus, ele diz que importa para a nossa vida que nos apeguemos com mais firmeza as verdades ouvidas. Nós temos ouvido. Não é que a gente não ouve, não. Para delas jamais nos desviarmos. Jesus um dia disse alguma das suas palavras, e essas talvez, junto com o Salmo 23 ou 91, são as mais conhecidas, tirando João 3,16, é claro. Eu sou o caminho. Jesus, ele diz assim, eu sou o caminho. Você tem dúvida do caminho? Jesus, ele é o caminho. Ele é como nós devemos ser. Ele nos chama para isso. As verdades ouvidas. Vamos voltar para o livro de Isaías, mas Isaías 55. Livro de Isaías, mas o capítulo 55. Os teus ouvidos ouvirão. Isaías 55, versículo 3. Vamos ler até o versículo 7. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim, e ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas mais fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu dei por testemunho aos povos, como príncipe
e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor, o teu Deus, e o Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso os pensamentos, deixe esse caminho de perversidade, o iníquo os seus pensamentos de iniquidade. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Sai desse caminho, irmão. Não fique preso no caminho da perversidade e nem dos pensamentos iníquos. Esse não é o caminho ao qual nós somos chamados. Quem persistir nesse caminho, irmão, o fim vai ser a morte. O seu mestre será a aflição e angústia. Ouça a voz que está falando por trás de você. Este é o caminho, ande nele. Abandone o perverso, a perversidade, os pensamentos de iniquidade. Volte-se para o Senhor. Porque o Senhor é o quê? É perverso e iníquo? Não. O Senhor é o quê? Bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Que caminho é esse que nós estamos tomando, irmão? Não. Esse não é o caminho, não. Volte-se para o Senhor. Inclina os teus ouvidos. Mateus capítulo 3. Essa voz ecoa, irmãos. Essa voz ecoa pela eternidade. Mateus capítulo 3. Versículo 1, 2 e 3. Essa voz ecoa até hoje. E ela ecoará até os dias da volta de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. E dizia, palavrinha mágica que tem que estar dentro de nós: arrependei-vos. Se arrependa desse caminho. Não trilha por ele. Não se estribes nos seus próprios pensamentos. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. A voz continuava clamando: arrependei-vos. Os homens iam no batismo de João e ele pregava: arrependei-vos, se arrependam desse caminho, porque esse caminho vai conduzir vocês para a destruição e a morte. Isso não produz vida. Isaías capítulo 30. Versículo 18. Por isso que o Senhor está esperando. Está esperando o quê? Está esperando nosso arrependimento. Por isso o Senhor espera. Para ter o quê?
misericórdia. O Senhor faz a mula falar. Ele se detém. Para quê? Para se compadecer de vós. Então Deus, Ele está falando conosco. Porque o Senhor é Deus de justiça. Felizes são todos os que nele esperam. Deus está esperando, meus irmãos. Porque o autor do livro de Hebreus diz que Deus espera coisas melhores de nós. O Senhor está esperando o nosso arrependimento. Desse caminho ruim que a gente resolveu trilhar. Que não é o caminho reto, nem o da justiça. Mas é o meu caminho. E esse caminho não é o de Deus. Então ou você está para a direita ou para a esquerda. Se arrependa. E volte. Livro de Êxodo, capítulo 18. Já estamos quase terminando. Êxodo 18. O Moisés um dia se sentiu cansado. Tinha que julgar todo o povo. Tinha toda uma questão lá. O dia inteiro ele ficava assistindo as pessoas com as suas queixas, com as suas reclamações, com os seus problemas. E ele tinha que julgar uma nação. Era muita gente. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus não dá nada que a gente não possa lidar com ela. E aí no versículo 20, do capítulo 18, o sogro de Moisés deu uma ideia mirabolante para ele, não é? Você vai arrumar 70 homens distintos, homens que, ali, diante de Deus, eles aborreçam, olha só, versículo 21, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, põe-nos sobre eles, por chefes de 1000, chefes de 100, e chefes de 50, e chefes de 10. Versículo 20. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar. E a obra que devem fazer. Então, o que a voz está falando para nós? O caminho em que nós devemos andar e aquilo que de fato nós devemos fazer. Quando eu não ouço essa voz que diz, meu filho, minha filha, esse é o caminho. Anda nele. Não sai para a direita, filho. Não sai para a esquerda, filha. Porque esses caminhos não são os meus caminhos. Eu não sou perverso. Eu não sou iníquo. Mas eu sou misericordioso. E eu estou esperando vocês se arrependerem. Para que então vocês não necessitem
de mestres de aflição e de angústia. Eu não sei os irmãos, mas eu não gosto de angústia e nem de aflição. Mas elas serão bons mestres para quem não quiser andar no caminho do Senhor. Paulo aos Coríntios, ele diz: irmãos, eu quero mostrar para vocês um caminho mais excelente. Tem um caminho tão excelente para a gente andar, irmão. Eu não sei por que a gente quer angústia e aflição. Eu me pergunto por que a gente não ouve a voz. Mas que Deus ele nos ajude. Nos ajude a ouvir a voz. Esse é o caminho, filho. Anda nele. Não desvia os seus pés nem para a direita e nem para a esquerda. Porque os seus caminhos aplanados vão acabar em morte e não em vida. Você não vai produzir nada de bom. Você vai produzir perversidade e iniquidade. E não foi para isso que Deus nos chamou. E esse não é o caminho do nosso Deus.